Como esperar a mudança de uma civilização de pessoas que acreditam que tem que aceitar as diferenças? Logo, uma pessoa que é mentirosa, ela vai falar: não, eu nasci assim, essa é a minha natureza, então as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Uma pessoa invejosa vai pensar do mesmo jeito, falar: não, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Aí a esposa vai falar: meu marido, ele é avarento. E o marido vai pensar: isso é da minha natureza, então eles têm que me aceitar do jeito que eu sou. Logo, um amigo vai falar: não, o meu amigo, ele é ganancioso. Só que eu tenho que aceitar, porque eu tenho que aceitar as diferenças. E a pessoa vai entender que ela não precisa mudar nada, porque ela nasceu assim, não é a escolha dela, é a natureza dela. E como a gente vai querer esperar uma mudança em uma civilização, em uma sociedade de pessoas que pensam que a gente tem que aceitar as diferenças? Então o honesto, ele tem que aceitar que o desonesto é desonesto e vai ter que conviver com isso. O mentiroso vai entender que ele tem que ser mentiroso mesmo e tudo. Porque o cérebro ele é uma máquina. Uma máquina de soluções. Ele vai te dar soluções. Só que, primeiramente, ele tem que entender que ele está errado. Que aquela forma que ele adquiriu é errada. O que está na personalidade, que vem pela natureza. Para depois ele reformular, mudar o caráter. Então, enquanto não aceitar que está errado, ele não precisa consertar nada. Então, como você vai esperar que um assassino ele deixe de matar? Ou um ladrão? Por que o ladrão vai parar de roubar? Se ele acredita que ele está certo, não, temos que aceitar as diferenças e a profissão de ladrão já está aí desde o começo dos tempos, porque a profissão de ladrão ela começou depois da desigualdade social. As pessoas que não tinham, elas queriam sobreviver, têm que comer, então eles iam roubar. E nisso instituiu uma profissão. Da mesma forma, o assassino de aluguel. É assim que ele coloca a comida na casa dele. Então, para que ele vai mudar? Se é assim que ele coloca a comida. E um traficante de órgãos? É assim que ele coloca a comida na mesa. Não temos que aceitar as diferenças? Não, gente. Enquanto a gente não aceitar que isso é um modelo errado, nunca vai mudar. Então não adianta você querer esperar uma diferença, você querer esperar uma humanidade melhor, pessoas melhores, sem mudar os seus pensamentos. Tudo que você consome vai para o seu subconsciente. O seu aprendizado, o seu conhecimento, as regras, as leis, vai para o seu subconsciente. Logo, o seu cérebro vai entrar no sistema automático para responder às questões. Então, quando perguntar alguma coisa, ele vai buscar no subconsciente. E os dados estão salvos lá, são errados, mas ele vai agir dentro do errado, porque foi assim que ele aprendeu. O cérebro é uma máquina de repetição. Ele vai repetir assim como você aprendeu. Não tem como. O cérebro não é racional, é você que tem que ser racional e não o cérebro. Quando você entra num carro, você entra no sistema automático. Quando você anda de bicicleta, você está dentro do sistema automático. Quando você anda, você está dentro do sistema automático. Quando você fala, você está dentro do sistema automático. Por que não é fácil, de uma hora para outra, você falar inglês, francês ou qualquer outro idioma? Porque o seu cérebro sabe falar português. Então não adianta você esperar, não, agora eu vou falar alemão. Não tem jeito. Porque o seu cérebro, você ensinou ele a falar português, então ele vai falar o que ele aprendeu a falar. Então é você que tem que inserir diretamente lá no seu subconsciente a linguagem que você quer aprender, para depois que o seu cérebro aprender, você falar automaticamente. Porque as palavras simplesmente saltam. Porque depois que você pensa, o seu cérebro tem todo um mecanismo até sair a voz, a forma da boca abrir. E tudo, você levanta da cama, você não precisa pensar, você simplesmente age, porque o corpo, porque o cérebro já te conhece. O cérebro manda as informações e o corpo executa. Então, se uma pessoa não entende, não aceita que ela está errada, não tem por que mudar. Então, como nós vamos querer mudar uma sociedade, mudar uma civilização com pessoas que pensam iguais? Logo, a próxima geração vai passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas circunstâncias dessa geração atual. Porque nós temos que mudar, são os modelos mentais. E isso é fácil. Assim como o imperador Constantino fez para gerar união no seu povo. Ele ele adotou uma religião, ele colocou seus conceitos, seus preceitos, colocou suas regras, e nisso ele conseguiu dominar as pessoas do seu domínio. Simplesmente com o modelo mental que ele inseriu nas pessoas. Falou: isso aqui é o certo agora. Ah, não, mas eu aprendi assim. Não, isso aí está errado. Agora é para você aprender esse. E assim veio e está aí hoje. Então, se nós queremos uma mudança, se você não quer que um estuprador estupre sua filha,
sua esposa, sua mãe ou sua irmã, você deverá o quê? Você deverá primeiramente entender como seu cérebro funciona. Logo você entenderá como o cérebro das outras pessoas funciona, porque o funcionamento é o mesmo. O que muda são os conhecimentos e o aprendizado. Então, quando você age com razão e com emoção, você acaba entrando num sistema de autoconsciência. Você não deixa o cérebro no controle, você está no controle. Ele é a máquina. Você vai usar ele como um funcionário. Você não vai deixar ele no controle total. O que as pessoas fazem hoje? Elas deixam, ou elas estão agindo por emoção, ou estão agindo por razão. Porque o marido, que ele não é presente, o que ele está agindo por quê? Por razão. Não, eu preciso do dinheiro, tem que pagar as contas, então tá. Aí nisso a esposa separa, meu marido não está presente. E os filhos já reclamam, meu pai nunca está presente. Por quê? Porque ele está agindo com a razão. E eles já estão agindo com a emoção. Então nós temos dois lados do cérebro. Então tem pessoas que o predominante é o lado direito, tem pessoas que o predominante é o lado esquerdo. Logo, não tem como ter uma união, não tem como não entrar em conflito, porque cada um está usando o lado contrário do cérebro para determinada situação. Então, vamos falar de conta, vamos usar o lado esquerdo. Vamos falar de emoção, de sentimento, vamos falar usando o lado direito. E para isso nós temos que entender como que ele funciona. E para isso nós vamos colocar esses modelos e entender a sociedade. Entender que pessoas já são assim, mas nós podemos moldar o caráter da pessoa. Então, se a gente aprender em si, a gente vai passar para as crianças como referência e vamos inserir esse modelo nas crianças, porque nós sabemos que é bom. Então, é muito melhor você saber como o seu cérebro funciona, porque você vai saber como da outra funciona e poderá se defender. Então, a criança vai pegar isso por padrão, porque os pais fazem. Aí logo ele vai passar para os filhos. Aí os filhos dele, que são os netos, já vão agir automaticamente. Então, se você espera que acabar com a desigualdade social, você tem que acabar primeiro com a ganância. Então, se você insere um padrão automático, a criança vai virar um adulto. Então, ao invés dela agir com ganância, ela vai agir com generosidade. São as pessoas que estão na elite, que estão no topo. Elas agindo com generosidade, elas vão acabar com a desigualdade social. Da mesma forma, se você inserir um padrão em um assassino, ele vai entender que aquilo ali é o errado, ele vai mudar, e isso vai estar evitando um crime, possivelmente talvez até o seu ou de alguém da sua família. E o roubo? Da mesma forma, se não tem desigualdade social, não tem necessidade de roubo, todo mundo tem dinheiro para que roubar. Então nós devemos entender que o modelo mental dessa civilização atual, dessa geração, é igual ao das outras gerações passadas. Por isso que passamos pelos mesmos problemas. São guerras, corrupção, ganância, desigualdade social, crimes. E se a gente não mudar agora, não vamos mudar para gerações futuras. Temos que entender e reconhecer que fomos errados até o exato momento. Para que isso, o nosso cérebro busque uma forma de melhorar. Mude a forma como pensas e mudará a realidade.